Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da DS Private. O nosso convidado de hoje é alguém que acredita que a arquitetura se sente antes de se ver. Fundador da OFA, Office of Feeling Architecture, Vítor Marques tem vindo a destacar-se por projetos residenciais que traduzem sofisticação, identidade e sensibilidade. Vítor, é um enorme prazer tê-lo connosco. Hoje queremos falar sobre o lado mais invisível da arquitetura, aquele que não salta à vista, mas que muda por completo a forma como vivemos um espaço. Este sentir antes de ver, o que é que significa para si este feeling de architecture, o sentir a arquitetura? Feeling Architecture é a dimensão mais artística da arquitetura. Aquilo que transcende a mera resposta a um problema e uma necessidade do cliente. É aquilo que faz a arquitetura vibrar para o cliente comprador. É uma dimensão sensorial, é uma emoção, uma capacidade identitária que o cliente tem quando vê o objeto edificado. É algo que não se consegue explicar muito bem, mas é algo que se sente de forma indiscutível. E foi esse o motivo porque vocês criaram de facto a OFA, portanto foi esse sentir dessa maneira a arquitetura sim. que chegamos até aqui hoje. Sim, porque acho que a arquitetura tem que ser muito mais do que meramente uma resposta, como já disse, a um problema ou uma necessidade de um cliente que precisa ter uma casa, que precisa ter um escritório, que precisa ter algum elemento edificado para dar resposta a algo que ele precisa. Tem que ser algo muito mais, porque é algo que nós convivemos diariamente, vivenciamos, presenciamos, usufruímos do espaço, e este lado emocional, este lado identitário tem que estar presente em toda a obra feita por um arquiteto. E acha hoje que quando falamos de imóveis de segmento, imóveis premium, imóveis de luxo, que os clientes cada vez mais procuram essa experiência sensorial no espaço? Acredito sinceramente que sim. Eu acho que os imóveis e os espaços não podem ser insípidos, não podem ser ausentes de emoção. Têm que transmitir algo. Um cliente, ainda para mais num setor mais premium, num setor de luxo, tem que ser capaz de obter do espaço aquilo que procura. Sentir o conforto, sentir o fascínio, sentir um estado de prazer que muitas vezes não consegue identificar a razão, mas que existe só porque está a vivenciar o espaço. E isso é fulcral para nós arquitetos conseguirmos dar resposta a essa necessidade que muitas vezes não é palpável e não é racionalmente executado. É muito mais sensorial do que outra coisa. Muito mais sensorial, exatamente. É o sentir o espaço, é o sentir o movimento desse espaço ou não movimento. Exatamente, a luz. Há uma dimensão... Um conjunto de fatores que acabam por interferir nessa vossa leitura enquanto arquitetos. Exatamente. E quando falamos de imóveis de investimento, porque cada vez mais também Portugal hoje é sentido por muitos também como mercado de investimento, não só nacionais como também internacionais, como é que nós conseguimos transmitir essa emoção numa arquitetura de investimento? É um bocado mais sensível, porque nós, num imóvel de investimento, não presenciamos e não contactamos diretamente com o cliente que vai ser o comprador final daquele imóvel. É um investidor que pretende colocar um imóvel no mercado, procura o máximo de rentabilidade com o menor custo possível, portanto é sempre um bocado sensível dar resposta a essa questão. Mas por outro lado, nós temos de ser capazes, enquanto arquitetos, fazer ver ao investidor que o edge competitivo, o edge comercial, muitas vezes vem de uma dimensão que não é presente numa mera resposta a uma função, numa mera resposta formal àquilo que ele pretende. É muito mais do que isso, é a vivência de uma textura, é a percepção da luz, é algo que transcende, e as pessoas, quando veem o imóvel, se apaixonam por ele sem muitas vezes perceberem o porquê. E isso faz com que a venda se torne imediata. E a pergunta é, isso é mais caro? Não necessariamente. Fazer essa transmissão dessa emoção não necessariamente, relativamente a um imóvel, seja ele, eu diria, premium, seja ele também de investimento, é obrigatoriamente mais caro? É apenas uma questão, ou pode ser uma questão de interpretação, de leitura por parte da arquitetura relativamente a esse transmitir dessa emoção? Eu acho que é só uma questão de percepção e de leitura. Acho que é só. Porque há uma panóplia de materiais e nós temos, por definição, esta divisão em que de um lado colocamos os materiais mais premium, do outro lado colocamos os materiais menos premium. Eu não acho que assim seja. O material responde a uma função técnica. Depois a conjugação dos materiais, a conjugação das texturas, até o material mais dito menos nobre,
pode transmitir uma emoção e pode se tornar extremamente premium, enquadrado no propósito certo, com a leitura visual certa, criando uma imagética quente, forte, que transmite essa mesma emoção, essa mesma caráter identitário. É algo que eu reforço muito, sim. Ou seja, essa emoção não tem exatamente a ver com dinheiro. Não, tem a ver não com necessariamente, custo. não Pode ter a necessariamente. ver com a conjugação de vários fatores que acabam por traduzir a emoção do outro lado, a emoção de quem quer comprar. Exatamente. Eu acho que nesse aspecto que a arquitetura tem um papel fundamental no sentido dessa transmissão dessa Desconstrução, emoção. sim, é a desconstrução Essa da ideia desconstrução. que o dinheiro, só o dinheiro, traz esse luxo, mas não. Há uma dimensão intelectual muito maior por trás de uma criação que faz com que o luxo seja inerente àquilo que nós estamos a fazer. Aliás, o luxo também é descrição. Exatamente. O luxo não tem só que ser exuberância, não tem só que ser dourado, não tem que ser só brilho, pode ser muitas outras coisas. E o papel do arquiteto aí é fundamental nessa forma de gerir a forma como essas emoções, maiores ou menores, como elas são de facto transmitidas. Concorda com isso? Perfeitamente. É esse papel que a OFA faz? Sim, acredito que sim. Tentamos todos os dias que sim. Que assim seja. Também temos esta frase, o luxo está no detalhe. Não sei se está, se não está, mas vamos ver. Muitas vezes o que é verdadeiramente luxuoso não se vê logo. E como é que estes detalhes invisíveis elevam o valor de um projeto e o produto final que esse projeto acaba por aportar? Certo. O detalhe é algo muito pessoal, é algo muito personificado e personalizado a um cliente. Mas há aqui duas situações distintas. Vocês tanto trabalham por um projeto específico de alguém que encomenda um projeto, portanto, quer uma casa, como podem, de uma forma mais descaracterizada, digamos, na sua fase inicial, trabalhar um determinado projeto de maturada construção, não sabendo exatamente quem é que a vai adquirir lá à frente. Certo. Como é que vocês constroem estas duas diferentes realidades? Nessa lógica, nós temos tentamos nos pôr sempre do lado do cliente. E do cliente, neste caso, pode ser um cliente muito específico, singular, ou tentamos criar, neste caso, um elenco de possíveis clientes que possam servir como futuros compradores daquele imóvel, que possam servir, neste caso, o cliente investidor. E analisando o seu padrão, aquilo que procuram, aquilo que desejam, que gostam mais de ver nos imóveis, exatamente, tentamos criar e tentar personificar, e sim personificar um cliente do qual vamos interagindo, ter uma conversa fictícia, vamos lendo o cliente. Exato, vamos lendo o cliente, vamos dando uma resposta e vamos criando algo que nós acreditamos que pode, no mercado, ser o produto mais vendável, o produto mais apetecível e aquele que mais, de uma maneira mais direta, consegue chegar ao seu propósito final. E quando não temos cliente, é moda? Não gosto de modas, sou-lhe sincero, não gosto de modas. Acho que a moda é algo efêmero. Acredito que o luxo está na intemporalidade. Um produto de luxo será sempre como é que traduz essa intemporalidade? É muito difícil de definir, Aí Aí é o lado emocional. Uma conjugação perfeita de todos os fatores que envolvem um projeto de arquitetura, desde a materialidade, a funcionalidade, a sobriedade, como falou. Materiais, sim, okay. Ou a formalidade, a própria forma. Perceber a que é que estamos aqui exatamente, a falar, exatamente. Ou até a própria forma, a exuberância de um gesto arquitetónico, de uma forma mais agressiva, que depois se conjuga com materiais um pouco mais quentes e mais consensuais. Esta dualidade entre a forma e a função, sendo eximiamente espremida, nós conseguimos criar um produto que, a meu ver, é intemporal e qualquer cliente daqui a 10, 15, 20 anos irá querer o imóvel. Valorizar o imóvel, exatamente. Neste contexto, que tipo de decisões, materiais, proporções, luz, silêncio, contribuem para essa subtileza do luxo ou da percepção do luxo? Acho que é a conjugação de todos. Sim. Se tivesse que escolher um, seria a luz. A luz é a definição da forma e por definição da forma é ela que cria o espaço. E uma luz bem trabalhada é a luz que define o espaço por si só. É aquilo que nos faz sentir mais agradáveis, mais confortáveis. Mas essa definição de luz, isso significa também, quer dizer, a própria exposição do imóvel, sim, em termos solares, a forma como... Não só a luz genital, não é? A luz solar, mas também o próprio trabalhado da luz artificial, a maneira como o espaço é enquadrado, a maneira como a luz se projeta, esta questão da luz-sombra e da maneira como a luz-sombra é tratada, a estaticidade dessa mesma projeção de luz, porque muitas vezes as formas
e lá está, com o movimento solar e a projeção da luz é feita de maneira completamente diferente, e a maneira como o Sol projeta a luz na forma vai mudando ao longo do dia, e a maneira como isso é trabalhado pode ser extremamente interessante e pode ser extremamente fascinante. Por isso é que eu digo, a forma, a emoção que transmite a forma é primordial para um conforto visual por parte de quem vive o espaço. E o Vítor, neste contexto, aquilo que tem sido a vossa vida enquanto empresa e empresários na área da arquitetura, houve aqui alguns projetos que, de alguma forma, o pormenor, ou a escolha do pormenor, fez de facto a diferença? Vários. Algum storytelling em relação a isso? Casos que fossem mais impactantes na vossa vida Tenho um caso empresarial? muito específico de uma cliente que começou a casa literalmente ao contrário. Isto é, havia uma pedra, que era um travertino muito específico que a cliente gostava, que queria ter esse travertino na casa, então a história da casa foi toda contada desse pequeno pormenor, de um pormenor e um apontamento de pedra que estava presente na casa, e que a partir daí todo o conceito foi desenvolvido e a casa foi sendo criada a partir desse mesmo pormenor. O travertino era exatamente o que é um tipo de pedra? É um tipo de pedra, específico? exatamente. É um tipo de pedra específico que a cliente se apaixonou, não sei se numa viagem à Itália, esse pormenor não sei, mas sim, é uma pedra italiana, apaixonou-se por esse pormenor, teria que ter, a única especificação da cliente é teria que ter na casa dela a pedra travertino, e nós criamos todo um imaginário à volta dessa pedra, e a casa foi nascendo à volta desse pequeno conceito. Mais brilho, mais... Acredito que para a cliente era o apontamento de luxo dela, era a satisfação de uma vontade intrínseca que ela tinha, e tudo girava à volta daquele elemento. Portanto, se nós conseguíssemos aglutinar bem aquele elemento dentro do projeto de arquitetura, sabíamos que iríamos ter sucesso na resposta àquilo que a cliente procurava. E isso foi fascinante, porque foi das poucas vezes que algo me aconteceu, começar por algo tão específico. Algo desafiante no final de contas. Exatamente. Passámos de uma small scale para uma high scale, e quando costuma ser precisamente o contrário, não é? E há mais algum caso que nos queira contar daquilo que aconteceu não, na vossa vida? Desta forma, não tão específico, mas eu acredito, lá está, como lhe estava a dizer, o luxo muitas vezes prende-se com essa questão do detalhe, não é? Para mim, o luxo pode ser uma coisa, para si pode ser outra, e cada pessoa vê o luxo tem a sua interpretação. E muitas vezes aquilo que transforma luxuosa uma casa é o elemento que aquela pessoa queria conter na própria casa. Muitas vezes é um puxador, outras vezes, como aconteceu, é uma pedra, é uma banheira, será um candeeiro, será um pendural, algo de muito específico. Que situação mais exuberante teve até hoje daquilo que lhe é pedido por um cliente muito específico? Algo que transcende às vezes a própria... Tem algumas coisas que não posso aqui mencionar. Sim, mas aquelas que se podem mencionar. Aquelas que não se podem mencionar. De algo de muito exuberante, basicamente era um cliente que queria para mim é exuberante, queria uma sala toda em espelho, a sala de estar toda em espelho, porque queria ter a percepção de todos os ângulos daquilo que envolvia a própria sala. Isto é, queriam quase criar uma sala infinita, uma dimensão, para lá da dimensão, porque logicamente que eu demovi o cliente de tal ideia. Para lá da dimensão física do espaço. Para lá exatamente, era algo extremamente confuso, tive que fazer simulações tridimensionais para fazê-lo ver que aquilo não iria resultar, iria ser um mero devaneio do seu imaginário, não é? E em que é que ficou? Acabou por ceder com algum bom senso da parte da esposa. Teve uma parede com um espelho, mas o resto acabámos por não colocar. Exatamente. Vítor, a arquitetura como diferenciação também no imobiliário premium. Numa altura em que o imobiliário está saturado muito com mais do mesmo, digamos assim, como é que a arquitetura pode ser, de facto, constituir o aspecto de diferenciação? A arquitetura é o elemento fulcral na diferenciação. É ela que vai definir do nada, vai definir uma nova realidade. E eu acho que aí muitas vezes os arquitetos escusam-se com aquilo que é comercial ou que não é comercial, ou como há bocado disse, da moda ou não. Acho que esse não é o caminho. Acho que a personalização de cada projeto, muitas vezes até do próprio arquiteto, o arquiteto dar o seu mundo ao próprio mundo, e é esta dinâmica que faz com que o imóvel se torne único. E muitas vezes os clientes procuram, não por vontade própria, não porque têm uma visão daquilo que o espaço vai ser, mas porque acreditam
piamente que o arquiteto vai ser capaz de lhe dar uma resposta que só ele é que vai ter, que mais ninguém vai ter. E eu acho que o arquiteto tem que ser capaz disso, dar asos à sua imaginação, criar uma nova realidade, realidades que são totalmente diferentes das que já existiram. As cidades precisam de layers e de layers diferenciados, não ser uma sequência de layers iguais, uns em cima dos outros, uns em cima dos outros. Esta diferença é que traz vivência às cidades, que traz vivência às pessoas. A maneira como o imobiliário é visto hoje em dia já não é só como uma resposta à necessidade, no caso da habitação, de ter uma casa. As pessoas procuram muito mais do que isso, procuram um objeto identitário, procuram o prazer de dizer aquela é a minha casa, é diferente de todas, é de um arquiteto de nome, é algo... Vocês começaram o vosso projeto já há alguns anos e aquilo que eu conheço, e uma vez que já trabalhamos conjuntamente, sim. já há uns anos largos também, vocês sempre utilizaram uma linguagem muito específica relativamente àquilo que produzem, em termos daquilo que são os vossos projetos. Sim. E que até acredito que numa fase inicial, e vocês eram 3 jovens há uns anos atrás, há 10 anos ou talvez mais qualquer coisa, sendo que o mercado talvez não tivesse tão aberto a um produto diferenciado, e vocês desde sempre apostaram em algum arroz de linhas exteriores, interiores, etc. Como é que foi essa chegada e esse caminho até hoje? Foi difícil. Como é que as clientes surgiam? Fomos 3 jovens, como disse, com alguma audácia. Tínhamos uma visão muito clara do que é que acreditávamos ser a arquitetura e de qual era a resposta que a arquitetura O que é que vocês teria que dar. acreditavam na altura? No arrojo, na diferenciação? No arrojo, na diferenciação, exatamente. Porque já durante a universidade sentia-me um bocado enfadado com a repetição, com mais do mesmo. Mesmo dentro das próprias universidades sentia-se o ensinamento de uma doutrina, quando a arquitetura é uma dimensão... Há muita doutrina em algumas escolas. Sim. É uma dimensão, a arquitetura é uma dimensão artística, e promover a liberdade intelectual de cada arquiteto acho que é essencial. E eu desenvolvi o meu caminho, os meus sócios desenvolvemos em paralelo, logicamente, e acreditávamos que o mercado estava sedento, procurava mesmo esse tipo de arquitetura, algo que fosse diferente, só diferente. Não vou estar aqui a valorar, não vou estar a dizer se será melhor ou pior, mas sim ser diferente, é dar uma perspectiva do mundo, daquilo que eu acreditava ser possível dentro do mundo da arquitetura, e a partir daí fomos desenvolvendo. E o que é que acreditava ser possível? Nessa fase? Acreditava tudo. Acreditava ser capaz de fazer tudo e mais alguma coisa, porque a noção que eu tinha dos entraves que encontrei ao longo do meu percurso profissional, isto é, da questão monetária, da questão do setor da construção civil, não é? Que colocava algumas limitações à execução daquilo que eu tinha em mente, foi-me moldando um bocadinho e esmorecendo um bocadinho esta vontade que eu tinha, que era enorme. Sim, porque antigamente construía-se alvenaria, portanto, era aquilo. Depois, entretanto, começaram a ser outras soluções. Exatamente, até nisso eu tive que ter essa audácia e tive que procurar soluções construtivas mistas que fossem capazes de transformar os meus projetos em realidade, porque na altura apresentava o meu proposta e fazia pedidos de cotação para tornar viável os meus projetos, e nem sempre era fácil de os encontrar. O que é já agora para as pessoas também perceberem que estamos a falar, o que é uma construção mista, é boa verdade. Basicamente, uma construção mista é que utiliza vários tipos de construção, métodos construtivos, soluções construtivas, visando a produção. Nós acreditamos que cada método de construção, método construtivo, é viável e tem a sua razão de existir. Nós procuramos diferentes tipos de métodos construtivos para tornar o nosso projeto o mais eficiente possível, com o menor custo possível, e executá-lo da maneira mais rápida possível. Eu acho que disse uma coisa muito importante também em termos de custos, ou seja, esta questão da própria arquitetura, e a pergunta poder ser esta: será que construir ou projetar uma construção de uma forma diferente é obrigatoriamente mais caro? Não necessariamente. Mas acho que é importante desmistificar isso, porque não necessariamente. Temos uma peça arquitetónica de uma casa com características e com uma linguagem diferente, fora, digamos, daquilo que, rompendo, digamos, aquilo que são os processos tradicionais, também em termos visuais. Sim. E a pergunta é obrigatório? Eu identifico-me com aquilo ou posso me identificar? Posso gostar? Posso não gostar? Já falamos aqui da própria gestão das emoções. E a pergunta é, uma coisa que tem um maior arrojo arquitetónico é obrigatoriamente mais caro? Não necessariamente. Felizmente, a tecnologia fez com que existam soluções no mercado capazes de dar resposta de maneira eficiente a qualquer tipo de demanda que seja exigida. Vai do projetista,
e neste caso da equipa projetista, que não é só o arquiteto, mas da equipa projetista, encontrar as melhores soluções para dar resposta àquele projeto em questão, àquela ideia, torná-la realidade. Isso não necessariamente implica que seja mais cara. Logicamente, como um projeto mais arrojado numa construção tradicional, logicamente que será mais caro. Mas existem outros meios construtivos que conseguem fazer, equiparando o metro quadrado e o custo por metro quadrado, de igual forma. Não existe esta limitação, aos dias de hoje, em que uma arquitetura mais arrojada, mais dinâmica, seja necessariamente mais cara do que uma arquitetura dita tradicional. Vítor, já agora uma pergunta. Falando aqui um bocadinho de arrojo arquitetónico, significa diferenciação. Sim. E partindo até do princípio que até conseguimos desenvolver projetos diferenciadores, Certo. eventualmente com o mesmo nível de custos ou próximos daquilo que seria uma construção mais cinzenta, digamos assim, mais tradicional. Como é que a avaliação imobiliária, porque acho também importante analisar isto, como é que a avaliação imobiliária vê um imóvel com características arquitetónicas mais arrojadas? Isso é valorizado? Sim, acredito que sim, é valorizado. Da experiência que eu tenho, é bastante valorizado. Podemos falar de uma percentagem de valor médio da valorização em relação eu acredito, ao da que fosse mais experiência que eu tradicional? tive, no outro dia tive percepção e estava a fazer um apanhado das avaliações que estive presente nos meus projetos. Eu acredito ter entre 10% a 15% de mais valor atribuído só pelo tipo de arquitetura. Com o mesmo custo? Com o mesmo custo, exatamente. De produção com da o mesmo casa? custo de produção, exatamente. Parece-me interessante. Parece-me interessante. Sim, exatamente. E como é que se traduz o ADN do cliente no espaço? Basicamente é mesmo isso. Eu costumo dizer que o cliente é a parte biológica e o arquiteto é o fator externo que o faz moldar e crescer. E essa lógica, aquilo que o cliente quer vai estar sempre, ou deverá estar sempre presente no projeto. A vontade, as necessidades dele, o porquê dele querer, vamos falar aqui de um caso de uma habitação, de querer aquela habitação daquela maneira, vai estar sempre e tem que estar sempre no projeto. A materialização, a concretização, o conceito por trás de toda a elaboração do projeto tem que ser do arquiteto. Tem que ser do técnico. Tem que ser do técnico para lhe dar essa dimensão e para saber ler mais profundamente as necessidades do cliente e dar uma resposta exata àquilo que ele pretende. Falando de produções com outra dimensão e quando falamos de investimentos de grande envergadura e com outro tipo de exigência, e na sua visão, como é que o arquiteto lida com essa dimensão, com essa extra dimensão? É mais sensível, sim, é mais sensível. Como tínhamos falado há bocadinho, um investimento imobiliário transcende meramente esta visão mais romântica da arquitetura e traz-nos um bocadinho mais à terra e temos de ser um bocadinho mais factuais e objetivos na solução que vamos apresentar ao cliente. Não é? Porque uma coisa é criar, outra coisa efetivamente é criar, mas também atender outros aspectos. Exatamente. São os aspectos e a realidade económica das coisas. Exatamente. E temos que pensar que num projeto de grande escala, por exemplo, numa habitação multifamiliar, vamos ter um cliente multiplicado por 10, por 20, por 30, vai depender, não é? E essas necessidades temos que ser um bocadinho mais neutros da maneira como vamos projetar. Dar uma resposta assim irreverente, acho eu, dar sempre uma nova dimensão àquilo que é pretendido, uma linguagem específica. Exatamente, dar uma linguagem específica, mas tentarmos ser o mais abrangentes, o mais consensuais possíveis, para não comprometer a viabilidade do negócio. De maior racionalidade. Exatamente. E aqui o aspecto financeiro é fundamental. Bastante. É sempre o detrator do sonho, geralmente. É sempre. Vítor, olhando aqui para a evolução do imobiliário, também sob o ponto de vista da arquitetura, certo, do residencial de luxo, o que é que vê como emergência de novas tendências a este nível? Eu acho que o luxo, em termos de imobiliário, e a noção de luxo tem mudado bastante. O luxo já não é procurado tanto como forma de exaltação, mas sim como forma de prazer e de conforto. As pessoas já não procuram tanto... Talvez alguma mais simplificação adicional, eu diria. Exatamente. Neste caso da habitação, as clientes já não procuram casas com tanta escala, com tanta dimensão, com tanta exuberância. Começa-se a ter outra realidade também da vida, não é? Exatamente. Outra percepção da vida. Exatamente. Uma coisa é uma família muito grande, outra coisa é uma família claro que sim, que vai tendo também a sua mutação em número de elementos ao longo dos anos, não é? Procuram uma escala cada vez mais confortável, que eles consigam lidar, que eles consigam ter esta escala mais humana de proximidade, faz com que as pessoas procurem outro tipo de luxo. E o luxo vai-se apresentando, lá está, como disse, com o design, com o material, com a exuberância, com o dar aso a uma vontade muito específica só porque posso. E esse luxo traduz-se nisso, não na forma de vou ter uma casa
extremamente grande, muitas vezes até desproporcional, como forma de exaltação. É algo que, como disse bem, que se foca muito mais nos pormenores, e são esses os detalhes. Uma vista bonita, um enquadramento perfeito, a proximidade com o ponto... Se tivesse que criar algo de acordo com aquilo que é a sua leitura enquanto arquiteto, Sim. o que é que criaria em termos de uma casa, de uma residência para Seria alguém? bastante complicado. Em termos de envolvente, em termos de casa, o que é que seria a sua leitura num conceito, eu diria, quase ideal? Seria utópico. Eu acho que seria utópico. E então? Estaria num espaço totalmente afastado, mas dentro de uma cidade, próximo de tudo que me traz conforto, com uma escala que fosse confortável para eu conseguir habitar sem grandes problemas, mas ao mesmo tempo tivesse a dimensão necessária para eu não me sentir apertado. Seria algo muito Vítor, uma outra questão que contraditória. acho que é muito importante ao nível daquilo que é a vossa criação. Como é que vocês se adaptam ao meio ambiente? Ou seja, vocês têm esse cuidado porque estamos a falar de cidades, de localizações com características até do seu próprio terreno, não só da parte morfológica do sítio onde a casa vai ser implantada, mas também a própria terra, enfim, como é que vocês leem esses pormenores e como é que vocês fazem essa integração, porque no final de contas, disrupção na arquitetura, eventualmente sim, eu diria, mas de que forma é que nós casamos o meio ambiente com aquilo que estamos a Eu acho que a conseguir? integração tem que ser obrigatória em qualquer projeto arquitetónico. E muitas vezes quando nós partimos para um local que está virgem, que ainda não tem projeto, que vai ser alvo de um projeto, eu gosto muitas vezes de vaguear pelo projeto. E há pequenas coisas que eu encontro no terreno que me faz desenvolver o conceito. Inspira-se aí também. Sim. Um tipo de pedra. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um projeto em Penafiel, que é uma casa extremamente agressiva, que é uma recuperação. Em que basicamente a casa estava em ruína, e por trás da ruína tinha havido uma derrocada de um conjunto de pedras. E de um certo ângulo eu olhei para a ruína e estava a enquadrar essas pedras que tinham caído, estava a enquadrá-las com o telhado. Então a casa, basicamente, é o que é o telhado, foi um conjunto de formas geométricas empilhadas, revestidas a pedra, que formam aquela lógica geométrica que enquadram a casa na paisagem. Aquilo já estava lá, não foi eu que fiz, foi a natureza que, por força de várias ações, exato. E você olhava para aquilo e dizia, está espetacular, está lindo, porque o acaso fez com que a casa se inserisse no local de forma perfeita. Vocês pegaram nisso? Exatamente, nós mimicámos aquilo, tornámos aquilo meramente habitável. Logicamente temos uma linguagem um pouco mais polida e acho que o projeto ficou lindíssimo. Fantástico. Vítor, e é possível conciliar a sofisticação com sustentabilidade? Cada vez mais temos que ir por aí também. Sim. A questão, como é que... Cada vez mais a sociedade vê a sustentabilidade como sofisticação. Acho que é um bocado por aí, não é? Nós, o fator das novas tecnologias, zero de emissões... O que é a vossa preocupação em termos dessa... Vamos traduzir essa sustentabilidade. O que é isso? O que é esse aspecto de sustentabilidade para a OFA? Sim, é bastante importante. É bastante importante, não propriamente na questão, muitas vezes no mercado preocupa-se muito em ter autossuficiência energética, net zero, soluções totalmente independentes off the grid. Eu acho que não é tanto esse o objetivo. O objetivo é começar a construir de uma maneira mais eficiente, com menor desperdício e com menos emissão de CO2. É pouco relevante nós estarmos a construir uma casa totalmente em betão armado, com um índice de emissão de CO2 brutal, com um índice de poluição brutal, e depois colocar 3 painéis solares na casa a dizer que estamos a ser sustentáveis. Quando isso não é verdade. Não é por aí que isso acontece. Nós temos que reduzir os materiais que usamos na construção, cada vez usar materiais mais verdes, cada vez formas mais recicláveis, infinitamente recicláveis, se for possível. E metodologias de construção mais mecanizadas, mais robotizadas, para haver menos desperdício, e com menos desperdício haver menos pegada ecológica. Pegada ambiental. E acredita que o futuro do setor está mais na personalização do que na escala? Eu acho que já tocamos aqui nisto hoje. Na personalização, sem a mínima dúvida. Sem a mínima dúvida, sim. Sem a mínima dúvida. E é isso que vos dá, no final de contas, prazer em criar. Claro que sim. Essa personalização. Claro que sim. Vítor, muito obrigado por ter estado aqui hoje connosco. Muito obrigado. Destaca aqui a importância de pensar efetivamente a arquitetura como algo mais do que funcional, também como um ato de escuta ativa, de emoção e de intenção, e também queremos aqui sublinhar do valor que um bom projeto de arquitetura pode trazer também
à mediação imobiliária da excelência. Obrigado por ter estado connosco hoje. Obrigado. Vítor. Muito obrigado. Um bem-aja. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.